Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. A gente começa falando de saúde. Os medicamentos vão ter redução de preço neste mês. A mudança no valor acontece por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a cobrança nos impostos. 3.181 medicamentos novos, genéricos, similares, biológicos, fitoterápicos e de terapia avançada ficam mais baratos já neste mês. A medida atende a uma decisão do STF, que mudou a cobrança de impostos, com a desoneração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS para os remédios. Com isso, 36% dos medicamentos terão redução de até 3,45% nos preços de fábrica e de até 2,59% nos preços ao consumidor, a partir deste mês de outubro. A lista com os novos preços dos medicamentos ainda será publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão interministerial responsável pela regulação do segmento. A nova regra foi publicada em resolução da CIMED em agosto e entrou em vigor em setembro. E os novos valores serão divulgados neste mês. O último reajuste dos medicamentos de até 4,5% pelos fabricantes foi em março. O percentual foi definido pelo próprio Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março do ano passado a fevereiro deste ano. E nós vamos mostrar agora a história de um jogador de futebol brasileiro que estava jogando lá no Líbano, mas por causa da guerra teve que sair às pressas do país. Dá só uma olhada. Em pouco menos de um mês, a vida de Guilherme Farias sofreu grandes reviravoltas. O atacante revelado pelo Guará de São Paulo foi apresentado como reforço do Tada Mansour, da primeira divisão do Líbano. Já na sua estreia, no dia 20 de setembro, o atacante fez um grande jogo e marcou 2 gols, aos 43 e 45 do segundo tempo, e garantiu a vitória do time em um jogo fora de casa na rodada de abertura do campeonato libanês. Mas infelizmente não conseguiu celebrar a grande estreia. O Líbano já vivia momentos de tensão devido aos ataques de Israel ao Hezbollah e a situação piorou com os fortes bombardeios israelenses à capital Beirute, no mesmo dia da estreia de Guilherme pelo Tadamon. Cidades como Tiro, no sul do Líbano, onde Guilherme morava, também foram alvos de ataque. Com os conflitos na região, o campeonato libanês foi interrompido. Com o apoio de seus empresários e da direção do clube, Guilherme saiu do país e atualmente está na cidade de Zaco, no norte do Iraque. No país, o atacante está treinando no Zaco Sport Club, 13º colocado no campeonato iraquiano. Segundo o empresário do jogador, as negociações para dar a ele condições de defender a nova equipe já se iniciaram. No Zaco, Guilherme tem a companhia de outros 3 jogadores brasileiros: o lateral direito Patrick, o volante Moisés e o atacante Gustavo Henrique. Um grande apoio para este momento difícil. E olha só, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a 2 americanos e um britânico. E o motivo foi que eles decifraram segredos que estão por trás das proteínas. E para isso, usaram a inteligência artificial. Vamos ver. Um grande destaque para a ciência aconteceu nesta quarta-feira. A Real Academia Sueca de Ciências anunciou os vencedores do Prêmio Nobel de Química 2024. As conquistas premiadas apresentaram o potencial de transformar a biologia e da medicina como conhecemos. Os laureados deste ano foram o bioquímico norte-americano David Baker, da Universidade de Washington, e a dupla de cientistas John Jumper e James Hassabis, que trabalharam no Google DeepMind. Embora os projetos sejam distintos, todos eles deram passos significativos rumo à compreensão das proteínas. David Baker foi conhecido pela impressionante capacidade de projetar proteínas inteiramente novas através de métodos computacionais. O Comitê do Nobel descreveu seu trabalho como a realização de um feito quase impossível. Essas proteínas inovadoras têm diversas aplicações que vão desde farmacêuticos e vacinas até nanomateriais e sensores.
Por outro lado, a contribuição de John Jumper e James Hassabis ocorreu no desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial chamado AlphaFold 2. A tecnologia, semelhante a uma busca do Google para estruturas de proteínas, prevê a configuração de mais de 200 milhões de proteínas conhecidas, um desafio que intriga cientistas há mais de 50 anos. Com a ferramenta, os pesquisadores podem agora acessar instantaneamente modelos de proteínas, acelerando descobertas em biologia e outros campos relevantes. O Comitê do Nobel destacou o enorme potencial dessas inovações. O valor financeiro do prêmio foi de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. A recompensa serve para reconhecer o impacto das descobertas no avanço da ciência. Esta foi a terceira premiação do Nobel do ano e faltam mais outras 3, de literatura, da paz e de economia. E olha só, ao olhar as câmeras de segurança, o proprietário de um imóvel descobriu que alguém estava fazendo visitas com frequência à residência dele. O problema é que esse alguém era um urso negro gigante. Vamos ver. Receber uma visita inesperada em sua casa quase sempre é sinônimo de problema. Problema ainda maior quando se trata de um urso negro. Uma família se assustou ao olhar nas câmeras de segurança e ver que um animal da espécie tinha invadido a residência. Os proprietários descobriram que o urso estava dividindo o mesmo espaço que eles em Monrovia, na Califórnia. O animal foi visto se rastejando às 3 horas da manhã do dia 3 de outubro para conseguir passar por um buraco localizado na parte de baixo da casa. O urso negro americano ficou famoso no início do século XX, depois de um encontro entre o então presidente dos Estados Unidos, Theodore Teddy Roosevelt, e o exemplar da espécie. Em 1902, durante uma caça no Mississippi, o republicano resolveu poupar um animal da espécie, o que acabou virando notícia e até mesmo uma tirinha reproduzida em jornais. A história inspirou a criação dos chamados em inglês Teddy Bears, ou ursinhos de pelúcia em português, vendidos em uma loja de doces no Brooklyn e depois amplamente difundidos por todo o mundo. A população de cães e gatos no Brasil supera o número de crianças. E não por acaso os pets estão cada vez mais mimados. A população de cães e gatos no Brasil já representa o dobro da de crianças. Quando incluímos outras espécies, os números aumentam ainda mais, deixando o país na 3ª posição do ranking de animais de estimação, atrás apenas de China e Estados Unidos. Hoje nós temos 160 milhões de animais no Brasil, sendo que 62 milhões são cães, 42 milhões de aves, 30 milhões de gatos, 2,8 milhões de répteis. Para atender às vontades dos pais de pets, o número de serviços prestados para os bichinhos só aumenta. Há quem diga que a expressão vida de cão ganhou um novo significado no Brasil. Nós temos tratamento de pelagem, nós temos tratamento dentário, temos cremes, temos hidratações. Todo o processo que um humano tem, hoje em dia temos para os doguinhos. O valor movimentado pelo mercado de animais de estimação impressiona. Foram mais de 68 milhões de reais em 2023, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto Pet Brasil. Quando a gente tem um cachorro, se dispõe a ter, a gente se dispõe a gastar também, né? O setor é marcado principalmente pela alimentação e consultas veterinárias, que incorporaram tratamentos alternativos, como a quiropraxia e a acupuntura. Para os gatos, até mesmo sessões de reiki são aplicadas. A técnica de origem japonesa consiste em colocar as mãos no corpo de outra pessoa para transmitir energia vital e aliviar o estresse ou outras doenças. A gente quer proporcionar uma saúde física, mas também uma saúde comportamental, uma saúde energética, para proporcionar para eles esse bem-estar. Com a natalidade em queda e a expansão da classe média nos últimos 20 anos, no Brasil, os animais de estimação se tornaram mais do que um filho. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!